Olá, seja bem-vindo ao KinCast, o podcast e videocast do Kincaid. Você pode acompanhar os nossos conteúdos no YouTube ou no Spotify e os recortes das nossas conversas nas redes sociais do escritório. Eu sou Márcio Martins, da comunicação externa do Kincaid, e hoje nós vamos falar sobre a COP30. E para falar sobre esse tema que é tão instigante e tão recente, né, a gente acabou de encerrar a primeira COP realizada na Amazônia, eu vou conversar com a Cristiane Marcilac, CEO da Mar Salgado. Seja bem-vinda, Cristiane. Muito obrigada, Márcio. Obrigada pelo convite, Júlia. Muito obrigada. A Marta Vieira Abraão, que é gerente de projetos da Petrobras. Bem-vinda, Marta. Bem-vinda, obrigada, bom dia. E com a Júlia Tourino Seixas, advogada ambiental do Kincaid Mendes Viana Advogados. E a gente vai conversar esse bate-papo ouvindo as nossas especialistas sobre a percepção delas sobre a COP30. Podemos começar com você, Cristiane? Podemos, Márcio. Então, vamos lá. O que você achou da COP30? O que você destacaria dessa conferência tão importante que acabou de ser encerrada? Bem, a gente está aqui conversando num contexto de navegação, né? Então, sempre minha visão da COP30 não vai ser focada em outros empreendimentos, floresta, mas focada na questão da navegação. E eu vi um protagonismo forte do oceano e da navegação nessa COP30, e aqui vamos falar em dois temas diferentes: a navegação internacional e a navegação nacional. A navegação internacional não é do escopo da COP30, né? As regulações da navegação internacional são do escopo da IMO, que é a Organização Marítima Internacional. Então, a COP30 foi mais uma COP de se discutir entre os atores as soluções para descarbonizar, mas não a questão da regulação. Agora, no contexto da navegação nacional, e aí que faz parte das NDCs, dos países, né? Porque a navegação internacional faz parte dos oceanos. E o oceano não pertence a nenhum país, né? Por isso que quando a gente fala de um acordo de Paris, discussão entre países, a gente não está falando dos oceanos, o oceano vai para aí. Mas quando a gente fala das NDCs, da navegação nacional, a gente está falando do Brasil e como a gente descarboniza o Brasil. E, assim, houve um grande protagonismo, inclusive, da discussão da navegação dentro do pavilhão de transportes, da navegação como a forma de descarbonizar a matriz de transporte brasileira. Então, acho que acabei tocando em vários assuntos, né? Depois a gente pode entrar mais. Claro, a gente vai esmiuçando, vai detalhando. Marta, a sua percepção? Complementando um pouco aqui o que a Cristiane trouxe, porque olhando o viés do transporte marítimo como um todo e da discussão que aconteceu tanto na COP e também um pouco do que a IMO vem discutindo nos últimos meses, eu ressalto dois pontos importantes. Primeiro, a questão da discussão que houve em relação aos combustíveis, que foi também bastante relevante e traz um protagonismo para o Brasil importante para os próximos anos e para os próximos passos que vão se desdobrar do caminho da transição energética que vai ser construído. E também uma visão de como a gente vai trazer essa relevância para o setor, trazendo também novos investimentos, a questão do financiamento climático, que também impacta principalmente os países que estão em desenvolvimento, e a gente pode ver isso sendo um ponto bastante positivo para o Brasil como um todo e para o setor naval também. Né? Considerando isso, a gente pode também ter um bate-papo bastante bacana aqui. Júlia, muito bom estar com você aqui de novo, lembrando que o KinCast estreou com uma conversa sobre a COP29, né, e você era uma das entrevistadas. Queria te ouvir também sobre a COP30. Obrigada, Márcio. Realmente, assim, o ano se passou e feliz de estar aqui de novo também, ao lado de dois grandes profissionais que eu admiro muito. E a COP30, para mim, assim, ela teve muitos nomes. COP da Verdade, COP da Implementação, COP da Ciência, do Financiamento. E eu acho que foi uma grande oportunidade para o Brasil ser o palco do mundo em diversos temas que permeiam ali a sustentabilidade, com foco principalmente, a meu ver aqui, eu acho que no temas que nos impactam, é financiamento e biocombustível, desenvolvimento de biocombustíveis. Então, estou animada para a discussão que a gente vai ter hoje aqui. E aí você falou dessa questão dos biocombustíveis, né, que já é um tema bastante atual, que a gente vem discutindo com cada vez mais frequência, e a gente sabe que é fundamental, nesse momento, se aprofundar nele. Vamos sim, principalmente eu acho que o biocombustível ele começou uma discussão de longos anos, mas eu acho que
previamente à COP a gente teve acordos e compromissos assumidos bem importantes, principalmente a Belém Pledge, que, enfim, visa ali a quadruplicação de produção de biocombustíveis nos próximos anos. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como é que vocês enxergam as oportunidades brasileiras de biocombustíveis no Brasil nesses próximos anos. Vou focar na navegação internacional, tá? Para a questão de biocombustível. O Brasil foi um grande defensor do reconhecimento dos biocombustíveis como a solução para descarbonizar na IMO, inclusive os biocombustíveis de primeira geração. E aqui estamos falando de Sustainable Biofuels, né? Biocombustíveis sustentáveis, certificados, etc. E isso na MEPC passado, no penúltimo encontro da IMO, finalmente se considerou uma abordagem agnóstica, de que qualquer combustível certificado pode ser usado para a descarbonização da navegação. E uma discussão, então, temos aí, a primeira discussão é a certificação. Então, o Brasil tem uma produção importante, madura de biocombustíveis, pode apoiar num primeiro momento e no segundo pode até ser uma solução de longo prazo, mas em curtíssimo prazo é a melhor solução para descarbonizar. E aí estamos falando de biocombustíveis que podem ser usados nos navios convencionais, que é o biodiesel. Mas um ponto-chave hoje para a gente alavancar é a questão da certificação. Eles serem reconhecidos, a gente tem uma certificação única, e eles serem reconhecidos, por exemplo, pela Europa. A Europa já tem uma regra, o ETS e o FuelEU, e ela já tem uma regra de descarbonização, já tem uma medida, mas ela não aceita os biocombustíveis. Então, não adianta cada região ter um critério diferente de certificação. Então, o nosso desafio hoje para a produção dos biocombustíveis é justamente essa harmonização, essa certificação única e esse reconhecimento para que possa começar a ser usado de forma mundial. Quer complementar, Marta? Olhando até essa questão dos grandes desafios de uma certificação. Quando a gente entra nesse assunto, podemos ter diferenças de entendimento, desde quais são os combustíveis que entram, quais são os combustíveis que não entram, até, por exemplo, se eu aceito um critério de certificação que seja uma certificação direta, ou então um take or pay, ou então eu consigo ter a rastreabilidade da origem daquela matéria-prima, daquele carbono. E nesse contexto, a gente olha quais são as oportunidades que nós temos como país dentro desse contexto todo. Primeiro, o Brasil ele tem uma abundância de energia renovável, de matéria-prima para combustível e biocombustível, e isso pode trazer uma força no momento de identificar os potenciais de certificação aqui, né? É mais fácil certificar um combustível em que a gente consegue ter uma rastreabilidade dessa matéria-prima, uma rastreabilidade da origem dos insumos que foram utilizados. E isso traz uma força para o país, né? Ao mesmo tempo, a gente pode olhar também o espaço e a oferta. Como matéria-prima, produção e oferta, a gente vê realmente um potencial muito grande para o Brasil. E dentro dos aspectos que estão sendo discutidos dentro do que é a certificação. Mas ainda estamos um pouco distantes de termos uma regra única mundial. Acho que com a visão interna nacional, principalmente do que foi discutido dentro do plano clima, a gente já evoluiu bastante numa discussão Brasil de certificação. Mas ainda temos um caminho aí importante para termos uma certificação internacional. Assim, nesse tema, acho que a gente precisa, de fato, mostrar o valor e mostrar o que a gente consegue trazer de lastreabilidade e confiabilidade nos nossos créditos, e aí talvez levar esse assunto mais para frente num aspecto de diplomacia entre os outros países, para a gente ter a nossa certificação aceita internacionalmente, né? Tem um ponto aqui, completando, falando um pouco sobre as discussões na Organização Marítima. Lá atrás, quando a gente começou a falar sobre biocombustíveis, né, e o Brasil levava essa pauta, né, assim, a ideia, a gente viu até propagandas lá contra os biocombustíveis. Assim, a propaganda é como se a gente estivesse devastando a floresta amazônica para plantar cana. E não é essa a realidade brasileira, né? A realidade brasileira é uma realidade... E aqui estamos falando tanto de biodiesel quanto de etanol, e etanol de milho, e etanol de cana. Então, a gente tem uma realidade de uma percentagem muito baixa brasileira sendo usada de terras, né? Acho que é 1%, 2%, usada para esse cultivo, para essa cultura. A gente tem a cultura tropical.
E acho que é assim, uma cultura certificada. É diferente na Europa, que você não tem essas condições de terra, de água, de agricultura, de clima e tal. Então, lá, realmente, você tem que usar terras que estão sendo usadas para outras coisas para poder fazer um cultivo para gerar biocombustível. No Brasil, não. A gente tem a quantidade enorme degradada ainda a ser usada e tem uma disciplina, a gente tem o RenovaBio, a gente tem uma série de regulações. Então, essa COP aqui no Brasil também via uma oportunidade desses players, tanto os reguladores quanto o setor privado, via aqui no Brasil, via como é que é feito isso, como a gente conduz isso e tirar uma série de paradigmas que existiam em relação ao nosso biocombustível. Então, acho que aí foi uma questão cultural, mais que é subliminar, mas que é importante para essa certificação acontecer. E o que dá para assim, captar ouvindo vocês é que temos avanços, né? Você citou especificamente a questão do Plano Clima, e essa necessidade dessa interação do Brasil, do mercado internacional como um todo. Vocês são otimistas em relação a isso, em termos de prazo, em termos de evolução desse quadro, independentemente da COP ou não, né? De que a gente vai conseguir avançar e que o Brasil efetivamente terá um protagonismo especificamente em relação aos biocombustíveis? Uhum. Acho que não apenas em relação aos biocombustíveis, mas também quando a gente fala do mercado internacional, a visão também dos combustíveis sintéticos, que compõem aí essa carteira de combustíveis que vão trazer uma descarbonização efetiva, né? Desde a descarbonização dos combustíveis fósseis até os combustíveis sintéticos. Tenho uma visão otimista hoje e vejo o Brasil como um protagonista no curto, no médio e no longo prazo. Desde que a gente fala de Bunker 24, Bunker 29, né? Como a gente está construindo essa tecnologia aqui, como o Brasil e como o mundo vê o Brasil em relação a isso, até a evolução dos combustíveis menos intensos em carbono, né? Mais sustentáveis no longo prazo. Então podemos ter certo otimismo aí em relação a isso. Certamente, sim. Bom, a gente sabe que na COP não foi tratado, pelo menos a nossa conversa, a gente sempre faz uma conversa de alinhamento, né? Precisamos. A gente não tratou, pelo que eu entendi, não houve acordo diretamente relacionado à navegação, né? Ao setor de navegação. Mas dentro do que foi conversado, dentro do que foi discutido, vocês entendem que existe impacto para essa indústria, impacto para essa área da economia brasileira? O que vocês podem trazer? Então, vamos falar novamente, navegação internacional. Isso. Não é regulada. Essa divisão que você traz é sempre importante. Tá? É na Organização Marítima Internacional. Sim. É lá que você define o plano de descarbonização dos oceanos, da navegação internacional. Então, a COP foi um encontro que, vamos dizer, mais importante foi a discussão dos biocombustíveis. Teve uma discussão paralela dos players também, buscando definir as formas de descarbonização. Agora, para a navegação brasileira, a gente teve, sim, acordos importantes nesse ambiente de COP. Né? Um pouco antes de começar a COP, a gente teve a portaria estabelecendo o Comitê de Descarbonização do Transporte Marítimo. Isso é muito importante, porque descarbonizar o transporte marítimo envolve uma série de coisas, Ministério de Minas e Energia, portos, marinha. Então, isso foi importante. Então, agora a gente tem um framework para começar essa discussão. E também tivemos 2 portarias, uma para o plano de descarbonização da navegação e outra para o plano de descarbonização dos portos, os 2 assinados na segunda semana da COP. Então, acho que para a navegação brasileira, a gente teve, sim, avanços concretos e medidas que vão levar a soluções de políticas e regulações, diferente da navegação internacional, que o âmbito é na Organização Internacional. Você concorda, Marta? Concordo. Júlia, quer fazer algum comentário sobre isso? Sobre essa questão dessas decisões de pré-COP, que também foram importantes de alguma forma para impactar o setor? Eu acho que a Cristiane bem falou, acho que essa COP ela trouxe um protagonismo muito forte ali para o setor de navegação que a gente não via em outras COPs, né? Eu acho que o Brasil ele tem grandes, não vou dizer obstáculos, mas Desafios, obrigada. Oportunidades. O Brasil tem grandes desafios, mas também grandes oportunidades, muito bem dito.
para avançar tanto no desenvolvimento da indústria como um todo, mas indústria de navegação como um todo, desde a parte de construção, portos, navegação, até o desenvolvimento dessa indústria de uma forma sustentável. Então a gente tem um grande desafio pela frente, que é realmente levar as lentes de análise de políticas públicas, de desenvolvimento, de framework regulatório efetivo para esses setores de uma forma que transforme a indústria competitiva e não necessariamente só trazendo ônus para um desenvolvimento de uma indústria sustentável à custa da indústria, para que a gente possa competir efetivamente, sabe? A gente consiga construir embarcações aqui sustentáveis, de ter mais navios sustentáveis operando no Brasil e com protagonismo, né, das hidrovias e transporte aquaviário. Eu queria trazer para a mesa agora a questão do mercado de carbono, né? É um tema também que muito tem se falado, tem sido discutido no Brasil, e aí eu queria ver se a gente conseguia trazer uma perspectiva de mercado de carbono do Brasil e como a gente também chegou a falar um pouco da integração ao mercado internacional. Como é que vocês avaliam o cenário Brasil e uma integração aí no cenário mundo, podemos dizer assim? Quem quer começar? Júlia? São muitos assuntos aí envolvendo o mercado de carbono, né? Acho que a gente essa foi uma das poucas COPs em que a gente não teve uma negociação efetiva sobre o artigo 6º do mercado de carbono internacional no âmbito do Acordo de Paris, mas a gente teve algumas discussões ali envolvendo questões técnicas e metodológicas de que tipos de créditos seriam aceitos, que tipos de projetos seriam aceitos. E a gente encontra um grande entrave ali para um dos outros potenciais brasileiros, que seriam créditos ou projetos advindos de natureza. Então, questões florestais, REDD+, AFF, que é o reflorestamento, enfim. E aí, na verdade, eu enxergo em todo o desafio grandes oportunidades. E aí, acho que a gente pode shift um pouco, né? Mudar um pouco do nosso olhar. E ali uma grande oportunidade para a gente desenvolver créditos oriundos de biocombustíveis e combustíveis sustentáveis, sintéticos, enfim. Então, acho que ali é uma grande oportunidade para o Brasil se destacar, trazendo no campo internacional esses créditos oriundos da biocombustíveis. Acho que também dentro do contexto internacional também, das regulações e das discussões que estão sendo feitas, eu acho que vale a pena citar aqui o mecanismo que a IMO mesmo está propondo em relação a ter algum crédito ou ter algum tipo de ferramenta, de mecanismo que gere crédito ou não, como o próprio Net Zero Fund, que está sendo proposto em termos de termos penalidades para quem emite mais e que isso gera um fundo específico e que isso fomenta e incentiva quem emite muito menos a continuar investindo em tecnologia, em continuar investindo em produtos que efetivamente trazem um ganho em termos de emissão de CO2. Então, isso também, apesar de não ter sido discutido na COP, né, é uma discussão que tangencia o setor como um todo, o setor marítimo como um todo, e que contribui dentro dessa discussão quando a gente pensa, como estávamos falando de certificação lá atrás, que precisamos ter uma visão única e internacional que se complemente, né? Um mecanismo que está sendo pensado num determinado contexto, complementar o contexto do lado. Vou fazer só um passo atrás aqui, e que a gente fez um pouco na COP, né, para poder trazer o público para a importância dessa questão. Hoje, quando o armador vai descarbonizar e vai buscar os outros alternativas ao bunker, ao combustível marítimo hoje, que é um derivado de petróleo, ele vai encontrar alternativas que são mais caras. E esse é o desafio da descarbonização. Então, você precisa criar um mecanismo para bridge the gap. Como é que você traz essa competitividade, essa emissão para dentro da decisão? Então, a forma de trazer para dentro da decisão do usuário é você penalizar o carbono. Então, por isso que é importante, por isso que esse mecanismo é um mecanismo que faz toda a diferença. Como a Marta colocou, no sistema de descarbonização da navegação, se você usa um biocombustível, você vai pagar mais, mas ele vai reduzir a emissão de carbono, você vai pagar menos pelo carbono. E com isso, eventualmente, se você ficar abaixo da meta, você até gera créditos. Então, o Brasil pode ser um grande gerador de crédito. A meu ver, até usando palavras da Renata, né, da minha sócia, a gente merece ser um surplus farm.
um grande gerador de surplus a partir dos biocombustíveis. Então, você viabilizar esses abastecimentos sustentáveis e esses abastecimentos com uma redução de carbono, de tal forma que você não só não pague, como você gere créditos e que você vai poder comercializar. E essa questão é muito importante, porque se a gente não coloca em vigor, é muito difícil para o usuário tomar uma decisão de gastar mais, sem ter nenhum tipo de regulação ou compensação. Então, a regulação é muito importante para começar a se viabilizar projetos de captura de carbono, projetos de abastecimento de biodiesel, ou de etanol, ou motores a metanol. Então, essa questão do mercado de carbono é vital, e a regulação é vital para que a transição ocorra. E Desculpa, mas o mercado de carbono brasileiro, né, oriundo ali da lei que foi emitida, promulgada ano passado, ele também foi pauta de discussão durante a COP30. E eu acho que a gente adentrar, né, o mercado internacional de crédito de carbono precede, na verdade, um avanço nosso de estruturação e regulamentação acerca do nosso mercado de carbono interno. E eu acho que a gente está caminhando em relação a isso, né? Acho que foi prometido durante a COP30 que a gente avançasse na regulamentação do nosso mercado de carbono. E ali a gente tem uma grande oportunidade, porque a própria lei ela ainda vaga e ampla em relação a alguns conceitos, sendo eles o próprio crédito gerado com projetos de redução de emissões de carbono, que aí podem abranger diferentes tipos de projetos de redução, né? Não sei se você gostaria de comentar algo sobre isso. Vocês duas. Então, falando sobre como o crédito de carbono pode alavancar a transição. Então, temos a regulação internacional, o armador que abastecer um combustível de menor emissão vai ganhar créditos e vai vender para o armador que não está conseguindo ter acesso a esse combustível de menor emissão, e assim o mercado vai aos poucos fazendo a transição. Ou como a Marta colocou, também tem uma adição, porque tem uma demanda maior de energia, e essa energia verde vai ajudar a compor essa matriz energética. Agora, voltando para o Brasil, e aí entrando num tema, né, que são nossas NDCs, né? A gente tem, e tem um segmento, primeiro, né, de floresta, agricultura, e depois vem o segmento energético, né, que tem as indústrias e tem o transporte. E o transporte é um share significativo, e o grande ponto da nossa descarbonização do transporte é o nosso desbalanceamento da nossa matriz de transporte. Então, foi feita uma coalizão pela uma série de players para poder fazer uma proposição de um plano de ação para descarbonizar a matriz de transporte. Aí tinha CNT, CBEDS, BCG fez um trabalho nesse tema e colocou três vetores para a gente descarbonizar a nossa matriz de transporte. Um era o segundo era o biocombustível, o terceiro era o Power to X, eletrificação, mas o primeiro era o modal shift, porque hoje a gente tem uma matriz de transporte que quase 70% dela é rodoviária. Sim. E com a nossa característica, com o tamanho da nossa costa, isso não faz o menor sentido. Outros países com costas muito menores que a nossa têm 30%, 40% de transporte rodoviário. Né? Então, por que o Brasil hoje é tão rodoviário, é tão pouco marítimo? E como é que a gente pode botar o modal marítimo de volta ao centro do nosso planejamento logístico? Né? Isso é a parte do governo. Mas a parte do usuário, né, como é que a gente apoia o usuário nisso, são os créditos de carbono. Então, a meu ver, um grande movimento nesse sentido é a gente estabelecer o crédito multimodal. Se você está migrando do transporte rodoviário para o transporte marítimo, então você, em vez de emitir, né, o transporte marítimo emite 14 gramas de CO2 equivalente por TKU. Imagina, 14 gramas por uma tonelada por uma milha. Né? O rodoviário emite 74 gramas. Então, você pega essa tonelada e bota mais uma tonelada, você bota mais 14 gramas e tira 74 do rodoviário. Você está fazendo um net de menos 60 gramas. Então, a meu ver, esse modal shift é qual política de incentivo a essa migração e colocar isso também na mão do usuário seria uma ferramenta muito importante para a gente trazer esse equilíbrio, reduzir nossas emissões e atingir a NDC do transporte.
queria também trocar com vocês o seguinte, a gente sabe que esses temas eles são novos para muitas empresas, para muitos gestores, mas há a percepção de que a realização da primeira COP na Amazônia, e com tanta visibilidade, com tanta discussão, isso chamou a atenção da sociedade como um todo, né? E aí o foco, obviamente, são os empresários. O que vocês tiram disso? Assim? Porque a gente falou aqui, já falamos de mercado de carbono, falamos de biocombustíveis, falamos de transição energética e vamos falar de outras coisas. Esses temas eles são novos para muitos executivos, gestores e empresários. A partir de agora, vocês acham que com um conhecimento maior sobre esses temas, sobre o que está acontecendo nessa área, a gente vai evoluir mais rapidamente? Essa percepção, ela é verdadeira na visão de vocês? Até, Cristiane, você teve presencialmente na COP, né? Como é que vocês veem isso? Assim, a gente tem um capital hoje, o Brasil vem construindo um capital nessa discussão climática, que é um capital da consistência. A gente, durante o acordo, durante as discussões da IMO, o Brasil sempre foi muito consistente, trouxe muitos fundamentos. A própria delegação do Brasil na IMO tinha muito, vamos dizer, tinha USP, tinha COP, os próprios representantes, tinha muitos doutorandos. Então, o Brasil trouxe muito fundamento técnico e apesar de, na última votação na IMO, né, que é o organismo marítimo, a gente ter perdido, a gente apoiou a adoção das medidas de descarbonização, mas a gente acabou perdendo o bloco principal que adiou por um ano. Mas o tempo todo do Brasil foi muito consistente e eu acho que a gente fortaleceu o nosso capital, e esse capital é importante até na discussão da sustentabilidade, né? Então, e a COP, né, que trouxe esses players privados e públicos para cá, eu entendo, como eu falei antes, que também reforçou, né, a questão, não apenas a discussão, mas a vinda deles, entender o que é o Brasil, como é que é a nossa agricultura, como é que são nossas indústrias, como é que as coisas são feitas aqui. Então, acho que foi importante, né, pensar na Copa da Alemanha, trouxe uma série de coisas para eles, né, a Copa do Brasil também. A COP também traz as pessoas para cá e isso fortalece a nossa imagem, mostrando a forma com que a gente faz. Então, acho que teve esse benefício. Marta? Acho também que tem um ponto importante. Apesar da gente ter tido recentemente algumas postergações de decisão ou algumas desacelerações em movimentos importantes para a descarbonização, em nenhum momento foi questionado o caminho. Uhum. Né? E isso é um ponto essencial para responder a sua pergunta. Todos estamos caminhando nessa direção. Ninguém questiona que a gente precisa descarbonizar, que nós precisamos efetivamente ter uma solução sustentável para o transporte como um todo. E nesse sentido, por mais complexo que o contexto seja hoje, nós vemos o investimento tecnológico, nós vemos o posicionamento dos grandes armadores e o caminho que a regulação e que a certificação tem tomado. Então, acredito que dentro desse contexto, a COP foi, sim, uma ratificação do trajeto que a gente está construindo. Uhum. Júlia, tua percepção enquanto advogada ambiental aqui do Kincade? Eu vou falar de uma forma bem mais ampla, tá? Por favor. Porque pela minha visão, até por outras COPs, que eu nunca tive a oportunidade de estar presente nas COPs, mas a gente acompanha remotamente, eu vejo que a diplomacia brasileira é um pouco diferenciada em relação aos outros países. Então, quando tinha COP, como eu teve em Dubai, em Baku, muito se falava sobre a questão específica do combustíveis fósseis. Então, transit away from fossil fuels. Aqui, a gente mal tocou nesse ponto. Eu acho que isso foi muito em parte de uma atuação do governo para focar. Não, a gente não precisa ficar falando transition away. A gente foca, então, em biocombustíveis, em financiamento para esse tipo de transição, numa transição justa. Então, pouco se ouviu falar, pelo menos da minha perspectiva, sobre essa problemática, porque bem ou mal o Brasil ainda é um país petroleiro, né? Então a gente tinha esse muito estigma e foi falado durante a COP28 muito disso também, que as próximas 3 COPs seriam em países petroleiros, e eu senti que pouco se falou disso nessa, porque a gente teve um grande trabalho para focar, não, olha só as nossas soluções sustentáveis aqui, como a gente tem um potencial para fazer essa transição, e não só internamente, como internacionalmente também, ser o surplus, né, internacional a partir do Brasil.
Então, eu acho que a gente teve essa perspectiva e eu fiquei muito feliz com a COP30, pelo menos nessa perspectiva me tocou muito. E eu acho, e agora só tocando no outro ponto também, quando a gente fala de certificação, de geração de crédito de carbono a nível internacional, a gente traz outros tipos de protagonismo quando você tem aquele que é o gerador do crédito, quando é aquele certificador do crédito, que você traz toda uma gama de protagonismo jurídico, porque a gente está falando de organismos que vão determinar como aquilo dali vai se regular, frameworks que são parâmetros ali para a gente trazer junto com as nossas certificadoras. Hoje a Europa ela é muito proeminente em ditar regras, em ditar certificações, o que entra, o que não, o que sai. E eu acho que o Brasil, a gente está perdendo também muito nesse aspecto, ao mesmo tempo que eu acho que a gente está caminhando para chegar num ponto em que a gente pode apresentar, por isso que eu toquei nesse ponto antes, apresentar soluções de certificação, apresentar soluções de geração de crédito de projetos nesse sentido. Então, acho que a gente saiu vitorioso nesse aspecto na COP30. Você trouxe 2 pontos que eu acho também interessantes, que a gente tocou, vocês tocaram pontualmente, mas acho que a gente pode talvez se aprofundar. A questão da transição energética justa, hoje. Fala-se muito sobre isso, né? A Petrobras, inclusive, fala cada vez mais sobre isso. Quais são hoje os principais desafios, os principais entraves? Né? A gente escuta, inclusive com base na experiência de outros países, que há necessidade de um financiamento dessa transição e que para isso ainda são necessários os recursos dos combustíveis fósseis. Então, os especialistas, alguns para um lado, outros para o outro, eles discordam um pouco de qual seria o caminho. O que você acha sobre isso, Marta? Eu vou trazer para a mesa, para responder sua pergunta, um conceito que a gente discute muito quando a gente fala do setor energético, né? Que é a questão do trilema da energia. Para que a gente tenha uma economia sustentável e o fornecimento energético sustentável e justo, a gente tem que passar por 3 filtros, né? A energia ela tem que ser limpa, emitir pouco carbono, ela tem que ser acessível para toda a população, né? E ela tem que ser, obviamente, um produto que também sustente a sua própria produção, né? Então, ela tem que ser rentável, limpa e acessível. Então, nesse contexto, a transição energética justa, ela não sobrevive sem um desses 3 pilares. É como se você chegasse, vou usar até uma metáfora que o meu orientador do mestrado usava, você quer ficar sem água, sem comida ou sem ar. Não importa o que você escolher, você vai morrer em 1 hora, 1 dia ou 1 semana, mas você não sobrevive sem um desses 3. Então, nesse contexto que a gente fala de transição energética justa, temos que manter o acesso a essa energia com uma baixíssima emissão de carbono e conseguindo manter a empresa fornecendo isso por um longo prazo. Então, a gente passa por também algumas vertentes de atuação. Primeiro, a visão de descarbonizar o que a gente já faz, porque essa é a forma mais rápida de nós conseguirmos colocar energia acessível e disponível para o mercado. Então, descarbonizar a nossa produção é um passo muito importante. E, na sequência, entendendo como a gente pode contribuir para uma adição energética, trazer mais energia e energia mais limpa. Aí passamos pelos combustíveis sintéticos, pelos biocombustíveis e por outras alternativas que podem também contribuir. A gente sabe que, para o Brasil e para o mundo, a demanda energética, a demanda por combustíveis como um todo vai aumentar. Os países eles visam crescer. Obviamente, a gente quer que a condição das pessoas no mundo seja cada vez melhor. Então, a gente trabalha nessas 3 linhas para que possamos efetivamente fazer essa transição justa. A justiça está aí, em fazer isso ser acessível, ser limpo e ser, de fato, uma coisa sustentável. Trazendo só um ponto aqui sobre a questão da transição justa, né? Que eu ouço muito falar transição justa, mas existe uma polêmica sobre o que é transição justa. É justa para quem tem reserva de petróleo e vai haver uma política e que vai impactar na exploração da sua reserva, que você já investiu ali? Ou é justa para pessoas que moram em países que têm baixíssimo consumo energético e que hoje têm assim, uma pobreza energética e agora vão ter mais ainda desafios para poder aumentar o consumo? Ou é justo para o pessoal de Belém, que já tem toda a região equatorial,
e muita parte muitos países que estão na região equatorial também tem uma questão socioeconômica, e você tem uma temperatura que de fato está aumentando, de fato é por conta das emissões de CO2 principalmente, mas outros, né? E de fato estão relacionados a combustíveis fósseis, e você tem uma temperatura que já é maior do que quando a gente era criança, mais dias de calor extremo, e esses lugares não estão aumentando de 15 graus para 17, né? Estão aumentando no nível que você precisa mais energia para compensar aquilo, e não vão ter recurso para investir no ar-condicionado. Então, do que a gente está falando quando a gente fala de justiça? É de quem tem a reserva, é de quem não está consumindo, ou quem vai ter os piores impactos do aquecimento. Então, acho que esse é um ponto, ou até das ilhas, né? A gente tem muita discussão sobre as ilhas, porque o oceano subindo, ele vai ter algumas ilhas que estão perdendo muito território. Então, a justiça, você coloca esse tema da justiça, já dá para você ficar um dia aqui num podcast falando sobre justiça. Mas uma vez que o mundo entende, que a ciência definiu que realmente estamos aquecendo, e houve um acordo entre países de que a gente precisa tomar decisões, todos os países, para reduzir a temperatura, de fato vai ser mais caro no primeiro momento. Não tem ilusão isso. Claro. Qualquer decisão nova, a gente já tem todo um sistema estabelecido, qualquer decisão que a gente vai tomar, qualquer transição, você tem que ter um custo maior, porque senão, como eu falei, você não vai investir em captura de carbono, você não vai investir em reduzir suas emissões, você não vai investir em metanol, não vai investir em biocombustível. Então, tem um custo maior. E aí a gente tem uma questão seguinte, a nossa geração, e muitos líderes você tem minha idade, eu tenho quase 60 ou mais, 70, e já não vão enfrentar tanto essa jornada de aquecimento como quem está aí, que está com 20, 30 anos, ou as crianças que estão nascendo agora. A nossa geração quer pagar a mais para que as próximas gerações não tenham 60 dias de 40 graus, né, durante o ano, ou não querem. Então, acho que a gente está num ponto da transição, e eu estou falando vários assuntos aqui, você me desculpa, eu estou fazendo... Não, mas são questionamentos importantes, claro. Estou fazendo um pupurri aqui de temas. Então, tem uma questão, primeiro, intergeracional, né? Até que ponto a gente quer, é uma coisa que vai acontecer, está acontecendo, mas até que ponto a gente quer pagar agora, ou a gente quer depois pagar mais para mitigar, mas não vamos ser nós, vamos ser nossos filhos, nossos netos, né? E a outra questão é a seguinte, a gente tem uma jornada de transição. Então, como é que começa uma transição? Começa com o clamor de quem está sofrendo impactos, ou daqueles que estão enxergando, ou da ciência, ou dos próprios clientes, grandes produtores, né? Principalmente quem lida com varejo, já estão bastante sensíveis a isso, e começa aquele clamor. E aí você começa uma transição e chega num Acordo de Paris. Tá? A segunda etapa, e aí você começa a movimentar. A segunda etapa de uma transição é a resistência. Você não acha que você vai fazer uma mudança sem enfrentar um estágio de resistência. Tá? Então, a gente está nesse momento de resistência. A gente vai sair lá na frente com 2 pontos que vão acontecer. Primeiro, o clamor vai se aprofundar. Né? Primeiro, a gente está aqui ainda meio entendendo o que aconteceu na IMO e adiou um ano. Mas, tá bom, estamos num momento, a própria COP atuou num momento também, como a Júlia falou, de vamos fazer então os temas paralelos. Então, estamos num momento de resistência. Vale a pena a gente criar mais atrito nesse momento? Talvez o momento fosse de, vamos chegar no terceiro momento. O que é esse terceiro momento? O clamor vai se aprofundar, porque as pessoas vão conhecer mais, ou vão estar impactadas mais por inundações, furacões, ventos, chuvas nos portos, etc. Mas, ao mesmo tempo, tem uma coisa muito importante que vai acontecer nesse terceiro momento, que são as inovações se conectando. O que vai nos levar para esse novo momento são as inovações. Inovação na forma de produzir metanol, ou no hidrogênio, ou no biocombustível, inovações de novos motores, rodando a metanol, que já existe, metanol e etanol também. Então, outras inovações que estão acontecendo. Então, essas inovações começam a se conectar uma com as outras. Você tem o etanol e você tem o motor a metanol. Olha, o motor a metanol também pode rodar etanol. Olha, o etanol já existe. Isso se conecta com uma regulação e a isso você cria um novo sistema. Então, eu entendo essa COP atual como uma COP dessa de, olha,
vamos trabalhar na periferia dos temas, enquanto vamos criar condições para investimento, para as inovações, para mitigação, para resiliência, e aí nesse novo momento a gente ir mais a fundo, mais forte nos sistemas, nas regulações de transição. Isso mesmo. Muito bom. Exatamente. Júlia, tem alguma coisa para complementar, fazer amarrar de repente as... Não sei se é amarrada, mas você estava falando, Cristiane, eu só fiquei pensando assim, acho que toda uma indecisão, né, num primeiro momento tem o ônus, eu acho que essas decisões elas passam por umas evaluations, né? Uhum. E uma coisa que foi trazida até durante aquele curso, uma coisa que precisa entrar nessa conta é efetivamente o ônus de você receber nas suas costas depois uma outra responsabilização ali, porque a gente está vendo pipocar inúmeras ações agora relativas a mudanças climáticas. Então, o que antes a gente só tratava do ponto de vista de ambiental, agora a gente está trazendo agora as emissões e o resultado, né, os efeitos das mudanças climáticas como fator de responsabilização nas esferas judiciais. Então, acho que isso também, quando a pessoa começar, né, os empresários começarem a colocar isso também na ponta do lápis e adicionar nessa conta, talvez eles mudem um pouco o perfil de decisão, né, que pode somar muito pode ser muito oneroso no início, mas se a gente considerar essa conta que pode chegar mais tarde, talvez não fique tão oneroso atuar já logo por agora. Maravilhoso. Eu não sei se foi foi perfeito. muito positiva essa visão. E aí eu queria unir o que eu tinha falado antes com o que você trouxe agora, de uma mudança de percepção, e aí entrar também na questão do financiamento climático. Né, também foi um dos temas bastante discutidos na COP. A gente vê que ainda há uma resistência, né, o fundo criado pelo governo brasileiro teve aportes significativos, mas a gente sabe que vários países se posicionaram ou de forma contrária ou não se interessaram em um primeiro momento em entrar. Eu pelo menos concluo que há algum avanço, né, a gente tem uma luz no fim do túnel. Como é que vocês avaliam o futuro? Porque, assim, é necessário realmente um financiamento, né? Você trouxe a questão das ilhas, dos países em desenvolvimento, o sul global, que precisa de financiamento justamente para custear todos esses processos e transições. Como é que vocês avaliam essa parte? Pensando um pouco no primeiro movimento, né? Teve um aporte significativo, o Brasil está ali como protagonista nesse processo também. A resposta que a gente teve também de resistência cabe muito dentro do que a Cristiane falou em relação àquele primeiro bloqueio, né? A gente está olhando países, cada um com sua realidade diferente. Obviamente que os países que sentem maior impacto têm uma tendência maior a aderir àquela iniciativa mais rápido, mas ao mesmo tempo a gente vê que existe essa etapa de resistência, né? Trazendo um pouco a metáfora que a Cristiane trouxe, o quanto eu estou disposta a pagar mais num produto para que uma determinada ilha tenha uma condição mais favorável daqui a 5, 10, 15 anos. Quando eu não vejo isso tão perto de mim, eu tenho uma tendência menor a pagar o R$1 a mais no determinado produto, que vai acontecer de fato, e isso conversa bem diretamente com a aderência ou não ao aporte no fundo de financiamento. Quando a gente olha como isso pode ser revertido, e aí eu entendo que isso entra no papel até que o próprio Brasil assumiu dentro da COP, de assumir essa liderança e trazer não apenas os caminhos que a gente vai traçar para termos essa transição e a descarbonização e o mapa, né, que vai ser construído para a transição energética, o fundo ele é um pilar importantíssimo para isso. Como esse fundo vai contribuir em cada etapa desse pilar. E como isso pode, na medida em que a gente vai tendo essa adição, na medida em que a gente vai tendo essa discussão e o detalhamento disso no plano específico, como a gente pode trazer mais aderência também para o financiamento. Com certeza, principalmente quando a gente fala do setor marítimo, o fundo vai ser essencial. Não só efetivamente para tentar incrementar a própria indústria naval, mas também como a gente vai incrementar o aporte tecnológico para que os combustíveis fiquem mais baratos também. Então, eu entendo que nada disso é uma peça solta do quebra-cabeça, mas o primeiro passo da gente ter conseguido garantir
vamos dizer assim, fincar o pé, né, no fundo e no financiamento climático como um todo, é um passo importantíssimo, olhando os próximos passos dos desdobramentos da COP como um todo. Concorda, Cristiane? Não, concordo. E vou até entrar nessa questão do financiamento, né? A gente tem tanto financiamento para iniciativas para essa transição energética, né, dos combustíveis, etc. Ou seja, você reduzir a emissão para aos poucos você aquecer menos o planeta, mas enquanto isso já houve o aquecimento, continua tendo, e o outro investimento é para você criar maior resiliência climática. E aí vou só dar um detalhe nisso, porque o oceano é central nisso. Porque a gente, na navegação, você está cruzando o meio ambiente, né? E você tem um oceano vamos dizer, né, você pega dados aqui da nossa própria costa, você tem um aumento, você tem situações mais rigorosas. A ANTAC fez um trabalho, uma pesquisa com os terminais dela, acho que eram 21 terminais públicos, todos reportaram um aumento de condições de incidência de situações rigorosas por ano. Isso quer dizer que vai chover, o porto vai fechar, você vai ter uma interrupção, ruptura na cadeia logística, você vai ter uma questão de ativos que você vai ter ali, você vai pagar mais em seguros, então tem todo um custo associado aos resultados disso, mas tem todo um custo associado a você se preparar para isso. Né? Ou seja, tem novos projetos de portos, já são feitos preparados para condições mais rigorosas, para marés também diferentes. Então, esse investimento em resiliência também é importante e também foi tema das discussões da COP. Foi bastante tema. Sim. Né? Como é que a gente investe nisso? Isso, complementando também, que foi um excelente ponto, não só isso, mas também como a biodiversidade influencia na resiliência e como isso também precisa ser desenvolvido e como também precisa ser aportado recurso para isso. Houve até um painel específico na COP para tratar como o oceano vai sustentar dentro desse processo de transição energética pela biodiversidade e também pelas novas formas por novas tecnologias que vão potencializar a contribuição que o oceano traz, não só para a economia, mas também para a preservação e para a redução das emissões. A biodiversidade, o investimento científico e o desenvolvimento tecnológico que trazem para o oceano, não apenas no transporte marítimo, mas também para o desenvolvimento da economia dentro do ambiente azul ali, para renovar e para manter também essa sustentabilidade. Júlia. Eu acho que o Brasil, ele tem... A gente já tem alguns mecanismos de financiamento aqui até bons, assim, eu acho que eu fico um pouco desesperançosa quando eu falo de fundo de financiamento a nível COP, o NFCCC, porque é tudo por pledge, né? O compromisso de lá na frente aportar, mas o aporte efetivamente ele demora a vir, e aí depois você tem o aporte, você ainda tem depois a perspectiva de quais são os países e os atores ali elegíveis a retirar aqueles valores daquele fundo. Então, a gente ainda está em passos muito atrás, eu acho, em alguns fundos. Mas a gente tem aqui alguns mecanismos já aqui, enfim, internos, nacionais, que funcionam. Mas, assim, a nível internacional, eu vejo muito o mercado de carbono, de crédito, né, na verdade, como um potencializador de financiamento. E aí, assim, a gente pode explodir um pouco os níveis e os tipos de créditos que existem. Você tocou no de biodiversidade, existe crédito de biodiversidade. Então, como é que a gente talvez trate disso a nível internacional para ver essa fluidez de financiamento por outros meios que não através de fundos? Enfim, é só uma coisa que eu jogo ali no ar, porque eu não tenho essa resposta ainda. A gente está se encaminhando para o final da conversa e eu queria aproveitar, antes de vocês deixarem as mensagens finais, ouvi-las. Se nós deixamos aqui de fora algum assunto que é muito importante, que é vital para essa nossa conversa, e saber de vocês também, depois, passada a COP e passada essa grande parte, a maior parte da nossa conversa, qual é o sentimento que fica? É um sentimento positivo? É um sentimento misto? É algo negativo? Quer começar, Marta? Começo. Eu acho que o momento atual é um momento de grande incerteza. Tem até um livro
chama O Desafio aos Deuses, que ele fala sobre a história do risco, né? E o ser humano, ele tem uma aversão natural ao risco. A primeira vez que os homens tiveram contato com o risco foi até pelo mar, né? Quando os gregos começaram a explorar o mar, e eles atribuíam aos deuses, né? Tudo que podia dar de tempestade, podia dar de incerteza, podia dar de reviravolta nas marés. Demorou muito até o ser humano conseguir entender que existiam cenários e que existiam possibilidades e que nós poderíamos nos preparar para isso. Eu vejo esse momento agora que a gente está, essa COP, essa discussão da IMO, as incertezas tecnológicas, as incertezas climáticas que nós temos, como esse momento de parar e olhar, peraí, não foram os deuses que causaram todo esse contexto, nós precisamos nos preparar. Qual caminho seguir? Ainda não sabemos. Né? Como estruturar o mercado de crédito de carbono, os fundos de financiamento, os motores dos navios, qual vai ser o principal combustível, quais vão ser as energias que vão estar aplicadas também dentro do oceano. Muita incerteza, mas também muita gente querendo resolver esse problema. Então eu vejo o contexto atual dessa forma, obviamente que cada um temos interesses próprios quando falamos de países, e certamente vamos querer colocar as nossas vantagens competitivas na mesa. E nesse ponto, eu vejo que, obviamente, existem pressões fortes, pressões políticas macroeconômicas complexas, mas, ao mesmo tempo, o fato de o objetivo final ser comum a todos já é um grande passo. Vai ser um momento importante para o Brasil de posicionamento, e eu acho que aqui é necessária uma firmeza nacional, principalmente no tocante do desenho desse cenário futuro, e a COP atual mostrou que a gente tem potencial para seguir nisso. E vejo também para as empresas como um todo, aqui puxando um pouco a brasa para a Petrobras, também uma possibilidade de ampliação de mercado, de sustentabilidade, de ampliação da atuação, tanto pela descarbonização dos nossos combustíveis fósseis, como também pela entrada dos novos combustíveis sintéticos e do biocombustível também. Muito bom. Cristiane. Bem, eu destacaria a questão da navegação brasileira. Isso aí foi muito importante. Porque quando se começou até a falar em combustível sustentável no passado, nem aparecia navegação. Então se falava muito de aviação, e enquanto que a navegação é hard to abate, tem um caminho já discutido na IMO, como, não sei se foi a Júlia, foi a Marta que colocou, na hora que se votou na IMO já, ninguém votou por não fazer. Não houve nenhuma fala dizendo que não precisava descarbonizar. Nenhuma. A discussão era o quanto você estava pronto para isso, e logicamente tinha toda uma discussão política por trás. Enfim, então, mas eu entendo que para o Brasil, enquanto isso aqui no Brasil, se discutia muito pouco a nível de navegação no Brasil, na costa, nos rios, e eu acho que assim, a COP, é que nem quando a gente tem uma prova difícil, todo mundo estuda, e eu acho que ela criou essa régua, e de que os atores dentro do Brasil, aqui não estou falando de descarbonizar a navegação internacional, estou falando de transporte no Brasil. Então, o que eu vejo é que se criou um momentum de discussão e de criação de conhecimento. Então, hoje a gente sabe o que roda com biodiesel, com etanol. Hoje, os fóruns, né, sem citar um outro, mas os fóruns estão entendendo da navegação. Os armadores, portos, hoje fazem parte desses fóruns que não faziam. E eu reputo isso, eu acredito muito isso, a COP. Na existência de uma COP no Brasil e que fortaleceu esse momento. Então, acho que foi muito positivo para a navegação no Brasil e para o Brasil, porque eu vejo a navegação como esse grande vetor de descarbonizar o transporte de carga. Muito bom. Júlia. Realmente, assim, acho que durante a COP a gente senti realmente também um shift de fala. Eu lembro que nas outras eu começava sempre muito animada, bom, essa daqui vai ser uma COP que a gente vai ter soluções e tal, e aí você ia se desmotivando à medida que a COP ia avançando e chegava no final já descrente. Mas não, a gente teve uma COP muito diferente, pelo menos das últimas 2, 3 COPs que a gente teve, em que a gente já tinha aprovado logo no primeiro dia a agenda de discussões que a gente ia ter durante as 2 semanas, e a gente conseguiu avançar em temas, como a gente falou anteriormente, mais paralelos, sem tocar ali nos pontos mais sensíveis, ali nas feridinhas que são mais problemáticas.
Então, a gente teve realmente, eu senti que a gente teve muito avanço nesse aspecto. E acho que para puxar um pouquinho a sardinha para a minha área do meio ambiente, quando você estava falando, Marta, eu fiquei muito lembrando do que a gente tem no direito ambiental, que são 2 princípios, o princípio da prevenção e o princípio da precaução. Cada um age a partir do conhecimento ou não de riscos, né? O princípio da prevenção, ele age a partir do conhecimento de riscos. Então, a gente previne riscos que a gente conhece e existem. E o da precaução, não. A gente parte do princípio de que existem riscos que a gente desconhece. E aí, muita gente entende esse princípio como algo paralisador. Bom, então, se a gente não conhece o risco, então a gente não faz. Mas eu vejo diferente. Eu acho que esse princípio, ele, na verdade, nos faz voltar para o laboratório, voltar para os estudos, fazer novas pesquisas, investir em inovação, em novas ideias, em novas tecnologias, para a gente conseguir colocar aquele produto, aquele projeto funcionando e operando de uma forma que a gente agora passe a conhecer os riscos, a gente consiga mapear todos os riscos e agir em cima deles. Então, eu vejo hoje com muita positividade o que a gente teve hoje na COP30. Enfim, estamos animados para a COP31. Talvez no Brasil de novo? Não, tô brincando. Turquia, né? Já definiram como presidência da Austrália. Né? Gente, foi muito bom. Adorei conversar com vocês, adorei conhecê-las. E queria deixar à vontade para vocês deixarem uma palavra final, uma mensagem, um fechamento. Começar com você, Cristiane. Olha, a minha mensagem final é para os empreendedores, é uma grande oportunidade, enquanto que para as empresas maiores, né, tem uma série de incertezas, mas acho que é uma oportunidade de você entender e empreender nesse tema. Acho que se eu estivesse começando a carreira agora em engenharia, assim, estaria muito motivada em entender e saber como é que eu vou buscar os caminhos para ajudar a equacionar esse desafio da transição. Marta. Como mensagem, eu deixo aqui também que é um momento em que a gente vai precisar fortalecer o trabalho no Brasil, né, para incentivar ainda mais a migração para o transporte marítimo, trazendo aqui um pouco do que a Cristiane trouxe no sentido de substituição, porque parte dessa transição é substituição, parte é descarbonização e parte é mitigação, né? Então, para essa substituição é uma grande oportunidade para o setor marítimo. Temos dentro do contexto COP caminhos traçados que também vão necessitar de muita discussão, principalmente no tocante da questão do financiamento, que eu acho que vai ser um ponto bastante viabilizador do resto e que sem esse trabalho a gente não consegue desenvolver os demais. Então acho que também temos aí muita linha de trabalho no setor de financiamento e vejo, para envelopar tudo isso, o esforço, o patrocínio mundial para isso, que apesar de estar um pouco mais complexo nesse momento, como a gente bem comentou, ninguém diz que não é para fazer. Então, entender onde e como alocar esse trabalho e como isso pode também, dentro do contexto que a gente está discutindo aqui, desenvolver áreas de negócio aqui no Brasil e também em áreas em que a gente possa atuar diretamente. Vejo como também bastante otimismo. Eu acho que o ponto central, olhando o que está na nossa mão aqui, é o papel dos nossos reguladores, porque especialmente o papel da Secretaria de Navegação, Secretaria de Portos e Aeroportos. Veja que a gente não tem o Ministério de Navegação, mas a gente tem a Secretaria de Navegação e assim, hoje a gente tem uma oportunidade de juntar os atores para reposicionar a navegação dentro das políticas brasileiras. E esse momento a gente não pode perder. Acho que não só não pode perder pela navegação e pela descarbonização, mas também de criar uma matriz de transporte mais competitiva e mais integrativa, né? Porque a gente tem uma costa enorme, a gente tem Manaus, a gente tem Belém a ser integrado ao resto do país de forma competitiva. Então, acho que eu chamaria atenção aqui o papel do nosso ministério em fazer isso acontecer. Júlia, encerramos com você. Concordo com as duas. Eu acho que nunca antes na história do Brasil e a nível internacional a gente discutiu tanto navegação fora de fóruns específicos de navegação. Então a gente está passando a integrar a navegação e a indústria naval em outros fóruns que são mais abrangentes, que atuam em outros setores, que naturalmente já viam outros setores mais do que o nosso aqui.
Então, acho que, como a Cristiane falou, a gente não pode perder essa oportunidade de estar mais presente e de cobrar por políticas públicas voltadas para essa área. A gente está com diversas inovações regulatórias acontecendo no momento. A gente teve a portaria de embarcações sustentáveis, que eu acho que, enfim, agora a gente está com consulta pública aberta, é o momento da gente participar e lá da nossa opinião, falar sobre o que a gente acha que ele poderia melhorar, o que não, o que funciona, o que não. Acho que é o momento da gente se manifestar. A indústria perdeu alguns momentos em que podia ter atuado melhor, como foi no ponto da reforma tributária, que a gente podia ter trazido algum benefício também para o setor. Eu acho que a gente não pode perder esse momento. Então, a gente está com as mudanças no licenciamento ambiental também, é um momento da gente começar a tratar e pensar a navegação, o transporte aquaviário como uma atividade estratégica para o Brasil. Então, a gente precisa começar a falar sobre isso e trazer a navegação e o transporte aquaviário para dentro desses âmbitos de discussão. Muito bom. Muito obrigado, Cristiane, Marta, Júlia. A gente falou aqui hoje sobre o mercado de carbono, transição energética, biocombustíveis e outros temas ligados à COP30. Agradeço muito a quem acompanhou a nossa conversa, o nosso KingCast, com essas 3 convidadas muito especiais. E você tem acesso ao nosso conteúdo no Spotify, no YouTube e também os recortes dessa conversa nas redes sociais do KingCade. Muito obrigado aí pela companhia e até a próxima.